Já parou pra pensar como a religião, tipo, moldou o mundo? Nossa, totalmente. Guerras, impérios, revoluções, tudo por causa de fé. Parece até roteiro de filme, né? É, verdade. E hoje a gente vai mergulhar num dos capítulos mais tensos dessa história toda. A Reforma Protestante. Eu sou o Ed, seu guia nesse mergulho histórico. E eu sou a Carmen, para tentar botar ordem nesse turbilhão de informações, porque a Reforma Protestante foi tipo um terremoto. Rachou a Europa, rachou a Igreja Católica, e a gente sente os tremores até hoje, né? É isso aí. E para entender esse terremoto, a gente precisa voltar no tempo, lá para o século XIX. Certo. Imagina só, fim do feudalismo, burguesia crescendo, renascimento bombando. Nossa, que época, hein? E no meio disso tudo, a Igreja Católica, tipo, reinando absoluta, controlando terras, ditando costumes e, claro, com os cofres cheios de dízimo, né? A igreja mandava em tudo. Tinha poder, tinha dinheiro, tinha influência. Tinha tudo. Só que essa rainha do baile estava começando a dar uns tropeços, né? Ah, como assim? A doutrina da igreja, pregando o preço justo e condenando a usura, tipo, ia de frente contra os interesses da burguesia que estava crescendo e queria mais espaço para respirar, né? Emprestar dinheiro sem cobrar juros. Pois é. Complicado para quem queria lucrar, né? Total. A burguesia tava tipo, peraí, a gente quer crescer, a gente quer lucrar e a igreja tá podando nossas asas. Exatamente. Imagina a tensão. A burguesia trabalhando, o comércio bombando e a igreja falando, lucro é pecado. E a coisa complica. E aí, nesse caldeirão borbulhante, as críticas começaram a pipocar, né? Que tipo de críticas? A igreja tá rica demais. Tô... Tá explorando o povo. Mas ela não tem perdão. Nossa, pesada. E essa revolta toda não era só por causa da grana, viu? Tinha mais coisa. A igreja, como um estado feudal todo dividido, atrapalhava a galera que queria mercados maiores, comércio fluindo livremente. Ah, entendi. Sem falar na contradição, né? Entre discursos e a prática. Padres vivendo no luxo enquanto o povo passava necessidade. Aí a hipocrisia já estava gritante. A distância entre o que a igreja pregava e o que ela fazia era enorme. E nesse contexto, a Reforma Protestante surge como um grito de liberdade, um reflexo dessa mudança social e econômica que fervilhava na Europa. Faz sentido. A burguesia queria romper com o poder da igreja. E muitos viram nessa ruptura a chance de prosperar, né? Chega de dízimo, vamos trabalhar e enriquecer. Era o que se ouvia. Era um grito de independência, tanto econômica quanto religiosa. É isso aí. E essa reforma não surgiu do nada, né? Ah, não. A igreja já vinha acumulando críticas há séculos, né? Movimentos questionando seus dogmas e práticas, como as ideias do John Wycliffe lá na Inglaterra, criticando o culto aos santos e a venda de indulgências. Ou do João Hus na Boêmia, defendendo a livre interpretação da Bíblia. Eles foram meio que os precursores da reforma, né? Tipo os rebeldes da época questionando o status quo. Interessante. Yeah. E a igreja fez alguma coisa? Eles plantavam as sementes da dúvida e essa dúvida foi se espalhando, ganhando força. Teve até o cisma do Ocidente, em 1378, com 2 papas eleitos ao mesmo tempo. Imagina a confusão. Uau! Que fazem? Crise de identidade total, né? E para piorar, o alto clero, em vez de dar o exemplo, era esbanjando o luxo e vivendo no pecado, enquanto o povo e o baixo clero viviam na miséria. Um contraste gritante que só aumentava a insatisfação popular. Isso que é difícil defender, né? E com a popularidade da igreja despencando, o povo começou a buscar alternativas. Peregrinações, procissões, festas religiosas. Era devoção popular tentando suprir a necessidade de fé que a igreja já não conseguia atender. Buscando um contato mais direto com a fé, né? É como se a fé do povo estivesse buscando novos caminhos, novos líderes. E aí, para aumentar ainda mais a pressão, figuras importantes como Jerônimo Savonarola e Erasmo de Roterdã começaram a denunciar os abusos e a falta de preparo do clero. A bomba estava armada. Só esperando a faísca para explodir. E é essa faísca. A gente conta na próxima parte do nosso mergulho. E aí, pessoal, de volta para o nosso mergulho na Reforma Protestante. A gente viu como a Igreja Católica estava, digamos, com a corda toda bamba, né? Luxo, corrupção, hipocrisia. O cenário perfeito para alguém chegar e, tipo, sacudir as estruturas. E esse alguém foi? Martinho Lutero. Lutero. O monge agostiniano que, em 1517, pregou suas famosas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Que ousada! A pólvora explodiu. Imagina a cena. Alemanha do século XVI, um caldeirão de tensões fervendo, Nossa! a igreja controlando as terras, a burguesia sedenta por poder, E o povo? o povo no meio disso tudo, pagando a conta. É sempre assim... É nesse contexto explosivo que Lutero chega com a bomba.
Indulgências. Para quê? Salvação. Só pela fé. Direto e reto. Lutero não estava de brincadeira. Ele questionava a venda de indulgências, defendia a tradução da Bíblia para a língua do povo Eita! e mandava real. A igreja estava mais preocupada com dinheiro do que com a fé. Mas o que realmente incendiou os ânimos, você sabe. Acho que foi questão da salvação pela fé, né? Isso. Lutero questionava o poder da igreja como intermediária entre o homem e Deus, né? Ele defendia o sacerdócio universal dos cristãos. Ou seja, todo mundo podia ter acesso a Deus sem precisar de padre como intermediário. Imagina o impacto disso na época. Evolucionário. Totalmente. A Igreja Católica, claro, não ia deixar barato, tentou fazer Lutero se retratar, mas ele, E aí? teimoso e convicto, meteu o pé na porta e queimou a bula papal que o condenava. Aí o caldo entornou de vez. O que aconteceu? Lutero foi excomungado, mas numa reviravolta foi protegido por um duque alemão. E sabe o que isso significa? Sei lá, me conta. Que a história adora nos surpreender. Lutero continuou pregando suas ideias, traduzindo a Bíblia para o alemão, tornando a palavra de Deus acessível a todos Fazia sentido. e ganhando cada vez mais seguidores. Essa acessibilidade por si só já era um golpe no poder da igreja. Sem dúvida. E aí? Com o apoio da nobreza e da burguesia, o luteranismo se espalhou pela Alemanha, E igreja? confiscando terras da Igreja Católica e dando um chacoalhão no poder da rainha do baile. Parece que a coisa ficou séria. E a treta não parou por aí. A Reforma Protestante inspirou outros movimentos, como a Revolta dos Cavaleiros e a Guerra Camponesa. Nossa. Apesar de Lutero pregar a obediência às autoridades, muitos se inspiraram em suas ideias para lutar contra a opressão, tanto da igreja quanto da nobreza. As ideias têm poder, né? Total. É como se a mensagem de Lutero tivesse ecoado além das questões religiosas, dando voz aos oprimidos, inspirando a busca por justiça social. E nesse caldeirão de revoltas, entra em cena outro personagem fundamental, João Calvino, com uma versão ainda mais radical da Reforma Protestante, o calvinismo. Calvino? O francês que, assim como Lutero, criticava os abusos da Igreja Católica, mas foi além. Me explica melhor essa ideia da predestinação. A predestinação é a ideia de que Deus já teria escolhido quem seria salvo ou condenado desde o início dos tempos. Complicado, né? Imagina viver com essa pressão. Mas o calvinismo, com sua ênfase na disciplina, no trabalho duro e na moral rígida, acabou conquistando a burguesia, principalmente na Suíça, França e Holanda. Faz sentido. Essa ética calvinista, valorizando o trabalho e o lucro, se alinhava perfeitamente com o espírito do capitalismo que estava despontando. Enquanto a Igreja Católica condenava o lucro, Calvino via nele um sinal da bênção divina. Interessante. E aí, para completar nosso trio de protagonistas da Reforma Protestante, temos o rei Henrique III, lá na Inglaterra, criando a sua própria igreja, a Anglicana. O Henrique III. E qual era a E dele? um rei apaixonado que queria se divorciar da esposa, Catarina de Aragão. E o Papa disse... Não, exatamente. Resultado. Henrique VIII mandou o Papa pastar, rompeu com a Igreja Católica, criou o anglicanismo e se autoproclamou chefe supremo da Igreja na Inglaterra. Que audácia. Henrique VIII não só desafiou o Papa, como confiscou terras de mosteiros, vendeu para a burguesia e consolidou o anglicanismo como religião oficial da Inglaterra. Um rei que sabia usar o poder a seu favor. Não tá pra brincadeira. E o anglicanismo, essa mistura de elementos do catolicismo com as ideias protestantes, acabou moldando a história religiosa da Inglaterra. Mas a Igreja Católica, diante de tantos desafios, ela não ficou de braços cruzados, né? Claro que não. A Igreja Católica, vendo seu reinado ameaçado, resolveu reagir. E a resposta veio com a Contra-Reforma, um movimento para botar ordem na casa e reconquistar os fiéis perdidos. Contra-Reforma, parece nome de filme de ação. Mas essa é uma história para a próxima parte do nosso mergulho épico. A Igreja Católica levando um baita susto com Lutero, Calvino, Henrique VIII. A coisa estava feia. A Europa em ebulição. Um tsunami de novas ideias. E a Igreja Católica? Viu seu poder desafiado como nunca. Era preciso agir rápido contra essa onda protestante. E ameaçava tudo, sua influência, seus domínios. E a resposta? A Contra-Reforma. Um movimento para reorganizar a igreja, reconquistar os fiéis perdidos. Contra-Reforma. Parece nome de filme de ação. Que armas a igreja usou nessa batalha épica? Uma delas a gente já conhece. A Inquisição. A Inquisição. Tribunal religioso desde a Idade Média. Mas que ganhou força total na Contra-Reforma. E qual era a missão? Caçar os cervejantes. Ferriges. Todos que questionavam os dogmas da Igreja Católica. E a Inquisição não era só conversa, né? Não. Prisões, torturas, execuções em praça pública, os famosos autos de fé. A Inquisição era implacável, Yeah. espalhando medo, silêncio.
qualquer crítica à igreja. Podia te levar à fogueira. Exatamente. Mas a igreja não apostou só na força bruta. Não. Teve uma estratégia mais sutil, mais Que inteligente. estratégia foi essa? Renovar a igreja para reconquistar seus fiéis. E aí, em 1545, aconteceu o Concílio de Trento. Concílio de Trento. Um encontro de bispos, cardeais, para discutir os rumos da Igreja Católica. Uma reforma interna da igreja. Isso. E nesse concílio, a igreja reafirmou seus dogmas, condenou as ideias protestantes e tomou medidas para fortalecer sua estrutura. Proibiu a venda de indulgências, intensificou a formação do clero. Criou uma nova ordem religiosa, a Companhia de Jesus. Companhia de Jesus. Quem eram esses jesuítas? Palavras da Fé Católica. Uma ordem fundada por Inácio de Loyola, com foco na educação e na evangelização. Os intelectuais da época? Isso. Peça-chave na Contra-Reforma, criando escolas, missões, espalhando a fé católica pelo mundo. E conseguiram friar o avanço do protestantismo. Contribuíram bastante, principalmente na Europa e na América Latina. Conseguiram conciliar fé e conhecimento. Uma estratégia eficaz. E no fim das contas, quem venceu essa batalha? Reforma ou contra-reforma? Difícil dizer quem venceu. A Reforma Protestante deixou um legado enorme, né? Rompeu a unidade do cristianismo, impulsionou mudanças sociais, políticas, culturais, abriu caminho para a pluralidade religiosa que a gente vê hoje. E a contra-reforma? Reorganizou a Igreja Católica, freou o avanço do protestantismo, se espalhou pelo mundo. Reforma e contra-reforma moldaram o mapa religioso e cultural do Ocidente. Uma história que mostra como as ideias, a fé, a busca por mudança, Podem transformar o mundo? de maneira profunda e duradoura. E a gente ainda sente os reflexos dessa batalha épica até hoje, né? Sem dúvida, a Europa é dividida entre países católicos e protestantes. A diversidade de igrejas cristãs é um legado complexo. Fascinante. E você, que nos acompanhou nesse mergulho, o que achou dessa viagem do tempo? A história da religião é uma fonte inesgotável de conhecimento, reflexões. Mergulhar no passado nos ajuda a entender o presente, a questionar o futuro. E por falar em futuro, qual o papel da religião no mundo de hoje? Boa pergunta. Uma pergunta pra gente pensar, né? E fica o convite para continuar explorando esse tema. Pesquisando, lendo, questionando. Afinal, a reforma protestante, com seus personagens, conflitos, reviravoltas. Nos mostra que a busca por liberdade, justiça, conhecimento, É uma jornada que continua. nos dias de hoje. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho. Espero que tenham gostado dessa viagem pela reforma protestante. Até a próxima. Até a próxima.